Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, hoje, amanhã, para todos sempre. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que aqui nós não temos mimimi, né? A gente está aqui para falar a verdade, para falar aquilo que agrada a Deus e não a homens. Por isso, desde já, peço que você dê o seu like aí no canal, né? Se inscreva aí no canal, dê o seu like também, para que a palavra de Deus corra livre, leve e solta. Porque, na verdade, assim como esses homens, né? Esses falsos profetas, falsos pastores, eles não têm nenhum pudor em fraudar a palavra de Deus, em distorcer a palavra de Deus. Aqui nós também não temos nenhum medo de colocar a palavra de Deus como ela é. Não podemos nos adequar ao sistema, né? Não podemos deixar de pregar, de falar a palavra de Deus, porque alguém se sentirá melindrado, né? De repente a pessoa está há anos dentro do sistema, aprendeu, né, tudo errado, há anos dentro do sistema religioso, e quando ela ouve a palavra de Deus, né, que é a verdade, muitas vezes, devido a ela estar contaminada pelo sistema religioso, ela pensa que a palavra de Deus é engano, é a mentira, quando na verdade a mentira é a mensagem que são pregadas por aí por esses falsos líderes, esses falsos profetas que distorcem a palavra de Deus a fim de ter o povo de Deus controlado por eles. Não é a palavra de Deus que confunde as pessoas, é as pessoas que já estão confundidas há anos, digo mais, há séculos, que há mais de 2000 anos, que a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, ela vem sendo distorcida, né? Ela vem sendo distorcida pelo sistema religioso. Por isso, nós temos que repor a verdade, temos que procurar levar a mensagem de Deus da maneira correta e não inventando fábulas, fantasias, né? Como diz o apóstolo Paulo, fábulas de velhas caducas, né? Criando sofismas, criando historinhas, né? Contos. Não, a palavra de Deus é a verdade, né? E é isso que as pessoas precisam, conhecer a verdade. Por isso Jesus dizia e diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta o ser humano é a verdade. O que liberta não é corrente, não é campanha, não são votos, não são sacrifícios, não é penitência, não é mícia, né? Não é nada disso. O que liberta é a verdade. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, é a palavra de Deus que liberta o ser humano de tudo o que não presta. E uma dessas verdades está aqui, no Evangelho do Apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, né? Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante. Efésios 1, 3. Aqui prova, né, as coisas boas, as maravilhas que Deus já fez por cada um de nós. Não é que Deus vai fazer, Deus já fez. O sistema religioso está sempre no futuro, né? Olha, venha que Jesus vai te abençoar, Jesus vai te salvar, Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo. Não, Jesus já fez. Fazem 2000 anos, Jesus já fez. Isso falando no sentido humano, falando no sentido terreno. Porque no sentido espiritual, ele já fez há muito tempo. Muito antes mesmo de vir a esse mundo, Deus já determinou a nossa salvação. E essa é a verdade. Doa a quem doer. E você pode constatar isso aqui
no Evangelho do apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas 1, no versículo 3 em diante, que diz: as bênçãos de Deus em Cristo, o autor da nossa redenção, da nossa salvação. Olha qual é as bênçãos de Deus aqui para você, para mim, para todas as pessoas, inclusive aquelas que nunca entraram num sistema religioso, inclusive essas que estão aí pelo mundo jogadas, perdidas. Essas bênçãos já foram dadas para elas. O problema é que elas não sabem, e não sabem porque não há quem pregue. Poucos estão pregando a graça de Deus. Muitos até um dia também pregaram a palavra de Deus, a graça de Deus, se afastaram. Mas Deus, ele tem um plano, ele tem um projeto. A palavra de Deus sempre vai adiante, ou com um ou com outro. A palavra de Deus, ela sempre vai prevalecer. E diz aqui, as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus já derramou sobre nós, já derramou, não vai derramar. Diz aqui, ó, Gálatas 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tá vendo? Deus já nos abençoou. Deus não irá nos abençoar. Tá claro isso aqui? Tá em todas as Bíblias, em todo o mundo. Na Bíblia do padre, do pastor, na Bíblia do reverendo, na Bíblia de todos os religiosos. Aonde houver uma Bíblia está escrito isso. Gálatas 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Aí diz aqui, ó, Gálatas 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Tá vendo? Então aqui, essa mentira que você tem que ir na igreja e levantar a mão e aceitar Jesus, isso é uma mentira. Porque, olha, irmão, aceite Jesus para que você seja salvo. Não, você não pode aceitar alguém, nem eu, nem você. Nós não podemos aceitar alguém que já nos escolheu. Não está escrito aqui? Olha aqui, Gálatas 1:4. Assim como nos escolheu nele, tá vendo? Antes da fundação do mundo. Onde você estava? Onde eu estava? Onde nós estávamos antes da fundação do mundo? Ora, o mundo nem existia, não existia o universo, não existia nada. Você está vendo que você, eu, todos nós já temos pré-existência? Espiritualmente, nós já existíamos. Por isso Jesus disse uma vez, quando estava aqui em carne e osso, ele disse aos discípulos: não foi vocês que me escolheram, mas eu é quem escolhi vocês. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Tá vendo? E aqui confirma, Gálatas 1:4. Aqui confirma. Diz aqui, ó, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Tá vendo? Antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Não é em corrente, em campanha, não é em votos, em sacrifícios, não é subindo montes, não é fazendo barganha com ele, não é dando casa, dando seu dinheiro, dando nada disso. Não, nos escolheu em amor, porque as coisas com Deus é tudo por amor. Você veja que até o próprio Deus, se ele não fizesse aquele sacrifício por amor, aquele sacrifício dele não valeria nada. Você veja que o apóstolo Paulo diz lá, ó, ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado vivo, se eu não tivesse amor, nada disso vai me aproveitar. Então, as coisas com Deus têm que ser feitas por amor. Deus nos conhece
antes mesmo de existir o mundo, de existir o universo. Nós somos seres espirituais. Nós nos vestimos de carne, Deus nos vestiu de carne, nos enviou para esse mundo com um propósito. Porém, nós já existíamos, nós já estávamos com Deus. Nós já temos pré-existência. Eu não vim existir no dia que eu me gerei na barriga da minha mãe e que minha mãe me deu à luz. Eu já existia muito antes disso, em espírito e em verdade. Tanto eu como você, como todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus têm pré-existência. Já existe muito antes do universo, muito antes de todas as coisas. Nós existimos muito antes, espiritualmente falando, do que os próprios anjos. Nós já existíamos. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, na glória dele, nele, nós temos a natureza de Deus, espiritualmente falando. E diz aqui, ó, aí diz mais aqui no 5, Gálatas 1:5, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor da glória de sua graça, que nele nos concedeu gratuitamente no amado. Tá vendo? Então, Deus nos predestinou. Aqui confirma, tá vendo? O que é predestinar? Pré quer dizer antes, destinados depois. Nós fomos criados inicialmente por Deus em espírito. O nosso espírito é a primeira parte do nosso ser que foi criada por Deus, no céu, no terceiro céu, no paraíso. Nosso espírito foi criado lá. Nosso espírito não nasceu aqui dentro do planeta Terra, do universo. Nosso espírito foi criado muito antes de todas essas coisas. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos predestinou e depois nos destinou a esse mundo. O que é uma casa pré-fabricada? Ela já existe, ó, já viu uma casa pré-fabricada? Ela está lá, ela está toda lá, ela está desmontada, mas ela já existe. Então se pega lá, procura-se um terreno e ali se destina aquela casa que já está pronta, que será montada naquele lugar. Mas a casa já existe. Então, nós temos que entender isso, que nós fomos criados inicialmente em espírito. Por isso a Bíblia diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo, né? Nas regiões celestiais. Então, nós estamos ligados a Deus. O Espírito de Deus está dentro do nosso espírito, ligado ao nosso espírito, e nós estamos habitando nas regiões celestiais, espiritualmente falando. Nós já estamos dentro do reino de Deus. Nós já fazemos parte do reino de Deus. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Porque Deus está dentro de nós. E Deus está onde? No reino dele, na glória dele. O reino de Deus habita dentro de nós. É que nós vivemos sintonizados a esse mundo, aos problemas desse mundo, ao dia a dia, às lutas desse mundo. Por isso nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus para crescer no amor, na graça, na fé e no entendimento de Deus. Nós temos que crescer também o nosso homem interior. Assim como nós temos que tomar café, que almoçar, que nos alimentar nessa terra para que a gente permaneça vivo, né? Imagina uma pessoa passar 2, 3 meses sem comer, né?
Né? Você aguenta ficar uma semana, 2 semanas sem comer? Pois é assim que está a humanidade sedenta da palavra de Deus, porque Jesus disse a minha palavra, não é essa palavra que você ouve por aí pelo sistema religioso. Ele disse: a minha palavra é a verdadeira comida, a minha palavra é a verdadeira bebida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é para alimentar o nosso espírito, tá? Então, como é que o seu espírito vai se alimentar? Com a palavra de Deus, a verdadeira e genuína palavra de Deus. Esse é o verdadeiro. O seu espírito, não existe nada que possa alimentar o seu espírito nesse planeta. Não adianta filosofia, não adianta livros bonitos, não adianta historinha, não adianta nada. O seu espírito ele não se alimenta disso, ele não come nada disso. Isso não alimenta ele. A única coisa que pode alimentar o seu espírito é a verdadeira palavra de Deus. Como eu disse, não é essas que estão sendo pregadas por aí. Onde se viu campanhas, correntes, essas coisas, esses ensinamentos, essas falsas doutrinas, alimentar o seu espírito. Se o seu espírito, o meu, o nosso, ele só se alimenta da palavra de Deus, da verdadeira palavra da verdade, né? Da genuína palavra. E assim está a humanidade. Por isso Deus disse que ia chegar um tempo que os homens iam ter fome, não de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus, que é a palavra da graça de Deus, que não tem nada a ver com a história de Moisés, de Abraão, não tem nada a ver com a lei de Moisés, não tem nada a ver com ritos judaicos, com ritos religiosos, não tem nada a ver com isso. A palavra de Deus é pura, é simples. A palavra de Deus, veja, Jesus ele se destacava por quê? Porque ele era simples. Enquanto estava lá o sujeito fazendo um sermão, né? Jesus falava palavras simples e as pessoas entendiam o que ele estava falando, né? Palavras simples. Jesus pegava, fazia comparações, né? Ele fazia muitas parábolas, né, para que as pessoas simples pudessem compreender o seu linguajar. Então é isso que Deus quer que todos nós saibamos, né? Que a gente saiba que o que ele já fez. É isso que tem que ser anunciado, né? Goste quem gostar. Muitos não querem que essa palavra seja pregada, porque essa palavra ela salva, ela liberta as pessoas, principalmente das garras dos líderes religiosos. Eles ficam furiosos com essa palavra, porque é uma palavra pura, é uma palavra simples, é uma palavra que não escraviza as pessoas. Né? Então os religiosos, eles odeiam a graça de Deus, eles odeiam a palavra de Deus, porque tudo que eles fazem tem que se pagar, é tudo pago. Até essa palavra graça ofende eles, porque eles não gostam de nada de graça. Quer dizer, eles gostam para ele, mas para os outros, tudo tem que ser pago, né? Então Deus nos escolheu, Deus já nos abençoou. Antes da fundação do mundo, já estava tudo determinado. Houve um período que nós vivemos sem Deus, que nós vivemos afastados de Deus pelos pecados de Adão, pelo erro cometido por Adão, que também é uma outra história, porque até por Adão, Deus é responsável. Em tudo isso, às vezes as pessoas ficam olhando isso aí, mas em tudo isso há um mistério. A partir do problema de Lúcifer, o problema que Lúcifer arrumou lá em cima no céu, essa confusão toda que ele arrumou, essa queda dele, esse acesso que ele teve a Adão, esses pecados que ele passou para Adão e de Adão passou para nós, tudo isso tem explicação. Deus não deixa nada sem explicação. E outra coisa, o que Deus não falou há milhões de anos, Deus pode falar agora. Porque para Deus tanto faz 1 bilhão de anos como 1 segundo. Para Deus é a mesma coisa. Deus fala coisas que não está nem na Bíblia. Deus não está amarrado dentro da Bíblia. Entendeu? Deus revela coisas
que não precisa estar dentro da Bíblia. Deus fala agora comigo, com você, com qualquer um. Deus não precisa de Bíblia. A Bíblia é um livro onde está a palavra de Deus, né? Que você também tem que tomar cuidado. Tem muita coisa na Bíblia que está distorcida, foi mexida pelos homens, que você lê, pensa que é Deus que está falando, mas não é. É um religioso que botou a mão ali, que colocou ali os pensamentos dele. Por isso você tem que ter olhos iluminados para ler a Bíblia peneirando, para que você separe o joio do trigo e saiba realmente o que é de Deus e o que não é. A Bíblia é uma espada de duas lâminas. Com a Bíblia você pode fazer milhões de pessoas felizes, mas com a Bíblia você pode matar também milhares de pessoas, né? Que é o que os religiosos fazem aí, entendeu? A Bíblia ela se torna um livro maldito quando ela está na mão de um líder religioso mal intencionado, né? Desviado da verdade, lobos vorazes. E diz mais aqui para encerrar, ó, Gálatas 1, versículo 7, diz aqui, ó, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, e em toda sabedoria e prudência. Não está dizendo aqui que teremos um dia, quem sabe, se nós fizermos campanhas, fizermos votos, sacrifícios, subirmos montes. Não está falando disso. Já está afirmando que nós temos, ou a gente crê em Deus, ou a gente crê nos falsos profetas. Está aqui, ó, versículo 7, Gálatas 1,7, diz aqui, ó, no qual temos, não é que teremos, está afirmando, ó, temos a redenção pelo seu sangue. A redenção é o quê? A salvação. Temos a redenção, salvação, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que é remissão dos pecados? Perdão. É o perdão de Deus. Por isso, se alguém está condenando você, acusando você de pecador, quando estiver acusando você, você mande ele ler o que é que Deus está falando aqui nessa palavra. Porque essa questão do pecado, nós vamos estar falando um pouco mais para frente. Na próxima mensagem, nós vamos estar falando a respeito desse famoso pecado que eles vivem condenando, que as pessoas se sentem condenadas dia e noite por causa do pecado. Mas que pecado? Né? Tá escrito aqui, ó, que ele já nos remiu dos nossos pecados. Ele já nos libertou dos nossos pecados. E como é que você pode ter uma coisa que Deus já te perdoou? Como é que você pode ter uma coisa que Deus já limpou, que Deus já destruiu? Né? Como que você pode ter? Certa vez Jesus veio passando e João Batista chamou os discípulos dele e disse assim, tá vendo esse homem que vai passando aí? Olha, presta atenção nele. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá vendo? Tá vendo esse que vai passando aí? Ó? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, Jesus não tinha nem ido para a cruz ainda, mas João Batista já sabia que ele ia tirar o pecado do mundo. Agora eu pergunto, que lugar é esse que nós moramos aqui? Onde é que você está? Que lugar é esse? Hã? Aqui é o mundo, não é? E o que é que João Batista profetizou e realmente aconteceu? Na cruz. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53, ele levou sobre ele, as nossas dores, nossas iniquidades e os nossos pecados.
Agora, se alguém tem dúvida, né? Liga no celular de Jesus e pergunta para ele para onde é que ele levou, né? Porque se ele levou, não pode estar em você e nem em mim. Mas o sistema religioso, ele quer acusar você de pecado. Ele quer que você pense que você está contaminado de pecado. O que você pensa que é pecado, nós vamos mostrar para você que não é. O que você pensa, essa coisa que você pensa que é pecado, mais para frente nós vamos mostrar a você que não é. No próximo vídeo nós vamos estar falando a respeito do pecado. Se você gostou dessa mensagem, assina o canal aí, dê o seu like, né? Para que o vídeo possa subir, outras pessoas possam também ouvir a palavra de Deus. Os filhos de Deus que estão penando nesse mundo na mão dos falsos profetas e líderes religiosos. São pessoas que estão aprisionadas em verdadeiros açarpões, em verdadeiras gaiolas, em verdadeiras masmorras, achando que estão dentro de uma igreja, que estão dentro da casa de Deus, quando elas estão sendo escravizadas, usadas, exploradas. E além deles explorarem as pessoas, eles ainda usam elas para outros objetivos, como votar em políticos, como ganhar vantagem sobre essas pessoas. Fora o sofrimento que as pessoas passam, fora a necessidade, fora a derrota que está na vida delas, né? Fora os problemas de saúde, os problemas mentais que eles criam nas pessoas, através do terror, através do medo, através da acusação. É o evangelho falso da perturbação. Por isso o apóstolo Paulo diz, porque alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Já naquela época existia pessoas que realmente perturbavam a vida das pessoas, que como pode uma pessoa viver 24 horas com Deus e com o diabo na cabeça? Você não pode viver com dois senhores. Imagine a vida dessas pessoas que se dizem supostamente cristãs e vivem dia e noite com Deus e com o diabo na sua mente. E diga-se de passagem, ela vê mais diabo do que a Deus, porque é diabo em tudo. É diabo na criança, é diabo no papagaio, é diabo no cachorro, no gato, é diabo em tudo quanto é canto. Como com uma pessoa dessa pode ter paz? Como com uma pessoa dessa não vai viver sofrendo, depressiva? A pessoa vive no medo, né? A pessoa vive com medo da morte, do inferno, do diabo, e às vezes tem medo até de Deus. Então, isso é o que produz esse sistema religioso. Todos eles, sem exceção, todos eles. Qualquer um que não esteja pregando a graça de Deus, a verdadeira graça de Deus, eles estão levando as pessoas para o buraco. Como Jesus disse, vocês nem entram, nem deixam os outros entrar. É um cego guiando outro cego. E tem que tomar cuidado até com a graça também, que tem muita graça por aí que é sem graça. Não tem nada a ver com graça. É interesses também. Então, a pessoa tem que ter o discernimento, crescer no amor e na graça de Deus, no entendimento, para que não seja enganada por esses falsos profetas. Nós vamos ficando por aqui, e um grande abraço a vocês e até a próxima.